Gestante Brasil. Estamos no ar a partir de hoje até o dia 16 com a série de lives super esclarecedoras sobre esse desafiador, porém prazeroso universo materno-infantil. E hoje vamos falar em especial, nesse momento, sobre vacinação. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, o doutor Eduardo Fonseca, que é pediatra, já está aqui conosco. Ele é da Vacine, Clínica de Vacinação. Doutor Eduardo, seja bem-vindo. Pode ligar sua câmera aqui conosco para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da vacinação das gestantes e dos bebês. Tudo bom, seu doutor Eduardo? Muito boa noite, Patrícia. Boa noite às pessoas que estão assistindo, às futuras mamães. Hoje é um dia muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês proteção, que é uma coisa fundamental na gravidez e para o bebê. Então, hoje a gente vai conversar sobre a importância das vacinas para as grávidas, seus recém-nascidos e os bebês. É verdade. O doutor Eduardo, a partir de que período e quais as vacinas? O tempo é seu, o espaço é seu, na sua linha de tempo, para a gente entender um pouquinho sobre quando a mulher ela faz o exame, descobre que está grávida, começa a iniciar o pré-natal a partir daí. Então, quais são as vacinas e a partir de quando ela começa a iniciar esse calendário de vacinação? Eu iria até um pouquinho mais para trás. Era no pré-nupcial ou no pré-gravidez. Tem as vacinas que não podem ser administradas à grávida, que precisam ser tomadas antes de engravidar. Então, sarampo, rubéola, cachumba, catapora, são vacinas que precisam ser administradas antes da gravidez. Após a gravidez, 3 vacinas são fundamentais durante a gravidez. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar esse bate-papo com todos. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ótimo. Conseguiu aí? Pronto, ela já está compartilhada. Só bote no modo de... Isso. Ok? F5, pronto, agora. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar um pouquinho falando de fake news, né? Nós vivíamos uma situação muito confortável no Brasil até 2015, com uma cobertura sempre alta das vacinas. A partir de 2015, fruto de várias coisas, mas também da fake news, a gente começou a ter uma redução nas taxas de cobertura vacinal. E aí está a filinha para as mentiras confortáveis, sempre bem mais fáceis do que as verdades inconvenientes. Esta é uma frase que alguém já deve ter ouvido alguma vez. Vacinas são maléficas, inúteis. Nunca tomei vacina, nunca deixei meus filhos serem vacinados, mas mesmo assim nós nunca pegamos essas doenças. E aí está aí um gênio, né, o de verde, não vacinado, protegido por todas as pessoas imunizadas, e aí afastando assim as doenças de chegar nesta pessoa que não tomou vacina, porque tem a proteção de quem tomaram as vacinas. A gente repete que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. Então, o que é que isso significa? As pessoas deixaram de ver poliomielite, deixaram de ver sarampo e passa a falsa impressão que essas patologias estão controladas. E com isso há um certo relaxamento e uma certa exacerbação da preocupação, da dor da picadinha, da febre que a vacina poderá dar. Então, isso passa a ser mais importante até do que as doenças em si, porque aparentemente elas passaram a ser controladas. Preocupação com a segurança das vacinas, diferente dos remédios que são usados para tratar uma doença e onde as pessoas aceitam os eventos adversos, as vacinas são administradas
as pessoas saudáveis. Então, quando eu tomo uma coisa para me proteger e terei febre ou dor, eu tento a exacerbar esse evento adverso. Então, as pessoas se subdividem em aceito todas as vacinas prescritas e orientadas pelo profissional, pelo médico, pelo obstetra, pela enfermeira, ou desse extremo oposto, as pessoas que se recusam a tomar as vacinas. Entre as que aceitam todas e as que recusam, está a grande quantidade de pessoas que hesitam, que são as pessoas que tomam algumas, retardam outras, recusam algumas. Então, hoje se sabe que é este grupo do meio, esse grupo que hesita, que são os responsáveis pela redução das taxas de cobertura vacinal no mundo e especificamente aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho da história da gravidez materna. Doutor Eduardo, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Ainda no seu slide anterior, esse mito de que as pessoas que a vacina, né, pode causar um mal, e ficou bem claro aí que essas pessoas é que realmente acabam criando, né, esses grupos de riscos, eles tiveram um crescimento até recente. No nosso site a gente até já falou sobre isso, sobre a importância do calendário e da vacinação. Agora, isso dá por quê? É um modismo, as pessoas vão mais para um oba-oba, mas não vão buscar a fundo, né, a informação, porque acho que 2010, 2012 para cá, teve um aumento de pessoas se recusando à vacinação dos seus filhos, né? E, em contrapartida, a ciência mostrando que é necessário. Está aí esse gráfico que ficou claro, né? Mas isso é o que? É um modismo, né, no mundo ou foi específico aqui no Brasil? Não, inclusive o Brasil é um dos países que tem menos antivacinismo, na verdade. Então, isso começou muito da Europa, certo? Começou em alguns grupos, algumas seitas, alguns grupos que vivem isolados, em alguns lugares da Holanda, da Itália, e disseminou como que a vacina, por causar dor, causar febre, teve uma falsa associação da vacina de sarampo com autismo. Isso prejudicou demais a aceitação das vacinas. Por isso que o Covid, né, eu diria que foi uma das poucas coisas que a Covid trouxe de importante para a saúde, foi a percepção que as vacinas são fundamentais quando todo mundo está esperando, ansioso, para que chegue uma vacina da Covid. Porque quando a doença apareceu e se percebeu que só a vacina será capaz de controlar, isso fez com que toda essa história do antivacinismo, toda essa falsa impressão que a polio está controlada, que o sarampo está controlado, isso começou a diminuir esses grupos de antivacinismo. Ok, tá bom. Podemos voltar à sua apresentação. Vamos lá para a história da vacinação das grávidas. Então, em 1992, se começou a vacina antitetânica e aí sempre a preocupação da proteção da dupla, do binômio. O bebê, para desaparecer, como conseguiu controlar no mundo inteiro os casos de tétano em recém-nascido, se conseguiu com a vacina na grávida, e também a proteção da própria mulher do tétano. Depois, hepatite B em 2009, em 2011, a vacina da gripe, indicada para todas as grávidas, e em 2014, a DTPA, que vocês grávidas que estão assistindo já ouviram falar, a vacina de coqueluche. Então, é uma vacina que tem difteria, tétano e o PA, que é de coqueluche. E por que isto é importante? Porque é importante que a grávida seja vacinada.
Então, como eu já comentei, a proteção vai ser tanto para ela, tanto para o feto, como para o recém-nascido. Então, as vacinas hoje recomendadas para toda grávida, DTPA, que é essa, difteria, tétano e coqueluche, uma dose seguida de 2 doses da DT, de difteria e tétano. A vacina de hepatite B e a vacina da gripe. Então, essas são as vacinas recomendadas para toda grávida. Tem algumas vacinas recomendadas em situações especiais e tem outras que foram exatamente aquelas que eu comecei comentando, da importância da consulta pré-nupcial, pré-engravidar, que é sarampo, cachumba, rubéola, catapora, HPV, que são as vacinas que a grávida não pode tomar, mas que é importante que tome antes de engravidar. Por que os bebês menores de 6 meses são tão susceptíveis às doenças? Porque ele não tem tempo de ter anticorpos, não tem tempo de tomar todas as vacinas. E isso é bem mais importante na coqueluche e no tétano. Então, ele só vai estar protegido de coqueluche após tomar as vacinas com 2 meses de vida, com 4 meses e com 6 meses. Então, a gente precisa dar anticorpos prontos para esse bebê. E isso se consegue imunizando a mãe. Então, a gente vacina a mãe para proteger o lactente jovem. Doutor Eduardo, e aproveitando o ensejo, com relação a essa questão dos bebês, né, até 6 meses ainda não estarem protegidos, é muito comum a gente ver mães com bebês quase que recém-nascidos passeando em shopping centers, né, em lugares com muita gente, e isso é bem comum, né? Eu vejo no shopping, dá vontade de dizer, o que é que você está fazendo aqui? Porque ele nem tem o calendário de vacinação nem na metade e ficam bem vulneráveis, né, a isso? Infelizmente, essa é uma verdade, Patrícia. Então, a gente sempre diz que bebê menor de 6 meses, ele pode sair de casa? Pode. Para ir para onde? Para a casa da avó, se a avó estiver vacinada, pode ir para parque, dar um passeiozinho, em parque e em beira-mar. Jamais em shopping, jamais em ambiente fechado. Não é um local para beber e passear shopping center ainda. Verdade. Vamos voltar à apresentação. Então, a oportunidade de imunização da coqueluche, eu não posso esperar que o bebê tenha 6 meses para tomar as 3 doses de coqueluche. Eu preciso administrar a vacina à mãe, que ela produza anticorpo e passe esse anticorpo para o seu bebê. Então, os anticorpos são transportados ativamente da placenta para o recém-nascido, e a gente chama a atenção da coqueluche, por quê? Dentro da estatística, só se interna com coqueluche os menores de 6 meses. Ou seja, são as crianças pequenas que têm maior risco de internamento até em UTI por coqueluche. E eles só estarão imunizados a partir da 3ª dose da sua vacina. Então, é importante que a mãe tome a vacina para passar esse anticorpo já pronto para este bebê. Então, hoje, esta vacina é administrada a partir da 20ª semana de gestação, certo? Quem não tomou até o parto poderá tomar até 45 dias após o parto. O esquema é uma DTPA e 2 DT, se for um calendário desconhecido. Lembrando que a cada gravidez, independente do tempo, ou seja, antigamente, quando a gente tinha só a DT, a gente recomendava que a mãe que tomou 3 DT
só precisava repetir se tivesse sido há mais de 5 anos. Hoje, com a DTPA, com a proteção de coqueluche, a gente recomenda que toda gravidez precisa de um estímulo para que produza anticorpo para coqueluche. Então, se uma mulher engravidar a cada ano, ela vai realmente precisar tomar a vacina DTPA, disponível em qualquer posto de saúde. E isso que é triste, essa preocupação. Em 2018, apenas 62% das grávidas tomaram esta vacina, acessível em qualquer posto de saúde. Então, nós tivemos quase 40% das grávidas sem tomar a DTPA. Hepatite B, também uma coisa importante. Hoje, a vacina faz parte do calendário de 0 a 100 anos. E aí, se a gestante não tem cartão, perdeu o cartão ou não sabe se tomou, precisa também tomar a vacina de hepatite B na gravidez. DTPA. Gripe fundamental, hepatite B, especialmente nos meses de abril, hoje, abril e junho, que é o mês que calendário de 0 a 100 anos, epidemia e aí, do vírus de influenza. A gestante não... Eu vou passar um pouquinho rápido para a gente ter tempo do bate-papo, da conversa, que é bem mais importante. Então, gente, só relembrando o esquema de vacinação para gestantes. Ela vai tomar uma DTPA a partir da 20ª semana, vai tomar 2 DT com intervalo de 30 dias entre elas, vai tomar a hepatite B, se caso nunca tomou ou não tem a comprovação do cartão, e vai tomar gripe, especialmente dos meses de abril, maio e junho, se tiver grávida nesse período. Então, a gente chama a atenção daquela questão de, aparentemente, as coisas estão tranquilas, mas estão tranquilas por causa das vacinas. Se a gente pegar 1970, né, portanto, até 40 anos atrás, nós tínhamos 11 mil casos de pólio no Brasil por ano, 10 mil casos de difteria, 80 mil casos de coqueluche, 100 mil casos de sarampo. E isso acontecia pela falta das vacinas. Então, a varíola foi erradicada no mundo, a pólio está praticamente erradicada também no mundo, e temos diferentes calendários. É importante que as pessoas entendam isto. Tem a proteção individual e a proteção coletiva. Quando eu falo em proteção coletiva, eu estou falando do calendário oferecido pelo SUS. Coberturas universais, estratégia de controle e erradicação de doenças transmissíveis. A proteção individual tem os calendários da Sociedade de Pediatria, da Sociedade de Imunização, que tem esse olhar de proteção individual, que é o quê? É baseado nas melhores informações e nas possibilidades de vacina fora do calendário de rotina. Então, proteção coletiva e aí a proteção do paciente que você está atendendo naquele momento. No primeiro ano de vida, é um aninho muito importante para a vida de todas as crianças, onde ele vai estar em contato com o mundo, onde vai ser a sua chegada em casa, a descoberta de ser pai, a descoberta de ser mãe, as dificuldades e as delícias da amamentação e também as vacinas. É um ano muito cheio de vacina. Praticamente a cada mês tem vacina para ser
administrada no primeiro ano de vida. Nós vamos adiante, voltar e conversar sobre isso. Tem o calendário preconizado, como eu já comentei, pela Sociedade de Pediatria. Ele é mais ampliado, ampliam-se as proteções das meningites. E é isso. Vacina, entre as ações de saúde, ela só perde para água, só perde para saneamento básico. Então, a medida em saúde pública de melhor custo-efetividade são as vacinas. Então, para cada $1 investido em vacinação, a sociedade economiza $20. Então, nenhuma outra ação permite essa relação tão importante como as vacinas. Então, a gente termina a apresentação e continuamos com o bate-papo, que é o relevante. Eu vou... Pronto. Estou sem ouvir, Patrícia. Deixa eu chamar aqui só um comercial rapidinho e a gente já volta, tá bom? Ok. Proteja seu bebê de doenças sérias como a coqueluche antes mesmo do nascimento. Esta doença pode ser fatal para os bebês. Seja protetora. Fale com seu médico sobre como proteger o seu bebê contra a coqueluche durante a gestação. Então, vamos conversar sobre vacinação novamente antes da gestação. Na apresentação ficou claro que muitas das vacinas imunizam o bebê, né, ainda na barriga da mamãe. E aquele dado também de 62%, né, pulando já para o bebê, 62% de crianças não vacinadas ou mulheres, né, que não procuraram a vacinação, isso também foi bem preocupante. Então, fala um pouquinho dessa relação entre a consciência da mãe, né, ela se imunizar, procurar a indicação da vacinação correta, o seu próprio calendário de vacinação, porque com certeza vai refletir no bebê que está para nascer. Perfeito. Hoje a gente tem o calendário da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Então, a mulher adulta tem as vacinas obrigatórias que ela precisa tomar. Por isso que algumas dessas vacinas tem que tomar antes de engravidar. E aí eu chamo a atenção de cara já da vacina do HPV. Eu diria que nos últimos 20 anos, a vacina mais importante que surgiu foi a vacina que protege de câncer de colo de útero. Então, perfeito. Hoje, o HPV só perde para câncer de mama. O segundo câncer da mulher mais comum no Brasil é o câncer de colo do útero. E isso relacionado a um vírus chamado HPV. E esta vacina está disponível para todas as adolescentes de 9 a 14 anos em todo o posto de saúde. Então, a gente aproveita aqui esse espaço para fazer um apelo. Nós precisamos diminuir essa taxa de câncer de colo de útero no mundo e especificamente no Brasil. Então, vacinem as suas filhas adolescentes. Houve uma preocupação no começo, especialmente lá dos Estados Unidos, achando que administrar a vacina de HPV é estimular a vida sexual de um adolescente, como se alguém precisasse de uma vacina para fazer algo fisiológico normal e aceitável, com responsabilidade, com prevenção. Então, não tinha nada a ver essa preocupação com isso, mas a gente ressalta aqui a importância da vacina de HPV. Outro era sarampo, né? A gente estava numa tranquilidade. O Brasil, até 2017, estava com os casos de sarampo bem sob controle. Bastou ter uma questão na Venezuela, por isso que eu sempre afirmo que a culpa não é da Venezuela, não é dos imigrantes que vieram para Rondônia, Roraima e Amazonas. Se eles tivessem vindo para cá com sarampo
e encontrasse a população imunizada, não teria problema. Não teria problema. Então, nós só tivemos a reintrodução porque, ao chegar aqui, tinha uma população parcialmente imunizada. Então, sarampo é algo que a gente precisa também ter essa preocupação, essa recomendação de tomar regularmente para proteger uma doença que já estava praticamente extinta. Então, a HPV, sarampo, tem que tomar antes de engravidar. Verdade. Com relação ao calendário de vacinação, doutor Eduardo, na questão do público, não existe também um registro, ou eu estou enganada? Por exemplo, se a mãe perde esse calendário de vacinação, ela perde o histórico do seu filho. Ela tem que guardar aquilo às 7 chaves, porque eu acho que não tem um banco de registro, né, dessas vacinas que a criança tomou. Deixa eu lhe dar uma boa notícia. Isso era verdade até 2017. A partir de 2018, existe uma regulamentação que todas as vacinas precisam ser registradas em um banco único do Ministério da Saúde, acessado pelo CPF. Então, hoje, a gente consegue, sim, logicamente, o que ficou para trás, não conseguimos. Mas, a partir de então, a gente tem, hoje, um sistema que regulamenta isso e que registra essas vacinas no Brasil inteiro. Perfeito. Ok. Então, vamos dar continuidade com essa questão das grávidas, né? Porque eu acho que a pergunta maior ainda é, assim, as vacinas que imunizam o bebê. E nesse calendário da grávida, da gestante, ela tem que levar sempre para o pré-natal também, né? Nas consultas de pré-natal, até para que o médico saiba que ela está fazendo esse acompanhamento à risca. Então, como eu comentei, mas a gente vai ressaltar, uma das funções do pré-natal é ver esse calendário da vacinação da gestante, se está em dia. Ela precisa tomar a vacina de difteria, tétano, coqueluche, que é uma picada só, e são 3 doses desta vacina, tá? A vacina de hepatite B e a vacina de gripe. Em relação à gripe, uma coisa muito interessante, observou-se que filhos de mães que tomaram a vacina da gripe têm muito menos pneumonia no primeiro ano de vida. Veja que coisa relevante isso. Com certeza, é verdade. Esta vacina e proteger o seu bebê de ter uma pneumonia no primeiro ano de vida. Nossa, então, perfeito. Não é conversa de médico. Então, nós precisamos mesmo que a grávida se vacine para sua proteção e proteção do bebê. Perfeito. Outra coisa também, com relação ao bebê, agora. Os efeitos colaterais. Como as mães podem minimizar os efeitos colaterais, principalmente de algumas vacinas que a gente sabe que causam uma febrezinha, um inchaço no local, aquela sensação de dor, né? Como ela pode minimizar? Existe alguma coisa que ela possa fazer antes e após? Vamos lá. Então, dor da picadinha no momento da administração. Quem estiver amamentando, uma dica preciosa, tomar vacina enquanto estiver no peito. Isso é importante por muita coisa. É importante porque o açúcar, certo, faz que se libere endorfina, que diminui a dor, além de todo o carinho, o aconchego que a amamentação traz. Essa é a primeira dica. Quem tiver no peito, administrar no peito. Reduz dor, comprovadamente. Perfeito. Em relação à febre e dor local, gelinho é fundamental. Então, as compressas frias na coxinha ou no bracinho é fundamental para reduzir edema, inchaço e calor local. Em relação à febre, a recomendação é
só dá antitérmico se tiver febre. Não fazer profilaticamente. Isso de uma forma geral. Tem algumas vacinas, especialmente no mercado privado, como a meningo B, que dá realmente muita febre. E aí a gente recomenda para esta vacina, especificamente, que faça antes o Tilenol, antes de tomar 30 minutos antes, e continue com ele por 24 horas, e aí alivia a dor e alivia a febre também. Mas são algumas vacinas. Como regra, só tomar remédio para a febre se tiver a febrezinha após a vacina. Perfeito. Agora uma dica para os pais. Eu percebo que muitos deles ficam nervosos na hora da vacinação. Tem mãe que não quer nem ver, chora. Chora mais do que o menino. É verdade. E isso acaba refletindo no medo da criança após, né? Então, qual é a recomendação para os pais antes da ida ao consultório de vacinação, à clínica de vacinação? Depende da idade, né? Depende da idade do bebê ou da criança. Eu não gosto do maiorzinho com 4 anos, com 3 anos, de estar criando expectativa, explicando muito antes. Olha, você vai tomar, é uma picadinha só. Isso aumenta a angústia. É melhor dizer, vamos tomar vacina para não ficar dodói quando chega lá com todo carinho, atenção, e vai sentir aquele medo, a picadinha, mas aquilo passa. O que é mais importante é destacar que nenhum remédio é isento de efeito colateral. As vacinas também dão febre, as vacinas também dão dor, mas isso é incomparável ao risco do adoecimento. Então, é muito melhor ter uma febrezinha, uma dor local e ficar protegido de meningite, de pneumonia, de otite, difteria, teto, coqueluche, do que não tomar a vacina por causa da febre, da dor, e de depois vir a ter uma dessas doenças que eu enumerei aqui. Doutor Eduardo, outra questão também com relação o calendário de vacinação, né, das crianças. Eu sempre costumo dizer que as mães devem sempre guardar, mesmo tendo esse banco, né, de dados hoje disponível, mas é sempre bom ela deixar no mesmo local, sempre é fixo. Mas também o período, né? Por exemplo, não deixar passar, acompanhar direito e não deixar passar das datas de vacinação. Qual é o calendário de vacinação, alguma recomendação, né, das crianças? Porque às vezes a mãe pega e diz, sempre costumo dizer vacinas que eu passei há meses. Sempre guardar, mesmo tendo esse banco, né, de dados hoje disponível, mas é sempre bom ela deixar no mesmo local, sempre é fixo. Mas também o período, né? Por exemplo, não deixar passar, acompanhar direito e não deixar... Em uma idade certa. Entretanto, as vacinas, a gente sempre diz que elas andam para frente, ou seja, esqueceu, não perde as que tomou. Ela vai dar continuidade. Entretanto, a criança passou um período ali descoberta sem ter por que ter ficado esquecido. Então, lá na clínica, a gente sempre tem o serviço de telefonar para lembrar, e no SUS as mães precisam estar atentas realmente, estar com seu calendáriozinho e seguir, sabendo que fora o aleitamento materno, uma coisa mais importante do primeiro ano são as vacinas. Eu diria que eles estão ali os dois em pé de igualdade. Aleitamento e vacina, é tanto que este ano a campanha da SBPP juntou essas duas ações, aleitamento junto com a vacina, como uma garantia de saúde da criança. Perfeito, doutor Eduardo. Então, estamos quase chegando ao final da nossa live. Deixa um recado, umas recomendações para todos que estão nos assistindo aqui. O site da Vaccine também, que eu acho que é importante, né, para a gente divulgar para as mães. Nós estamos com a Vaccine Clínica de Vacinação também dentro do canal Gestante Brasil.
acesse www.gestantebrasil.com.br, vai lá e vai encontrar a Vacine, que eu acho que é bem importante, e tem muita dica bacana lá também, dicas sobre calendário de vacinação, um pouquinho do que a gente conversou aqui com o doutor Eduardo, mas lá está bem completinho também, tem bastante coisa e acessível, né, a qualquer momento para essa informação. Mas quais são as suas recomendações finais aqui para quem está nos acompanhando, doutor Eduardo? Em época da Covid, onde toda a preocupação é com a vacina da Covid, a gente lembra que existe todas as outras doenças que não desapareceram, né? As doenças continuam a existir além do Covid. Então, só que para as outras, a gente tem a vacinação. Então, não esquecer do cumprimento do calendário de vacina, especialmente no primeiro ano de vida. Não esquecer de tomar as vacinas no tempo certo, ao 0 da maternidade já começa, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, é fundamental que o calendário do primeiro ano seja muito bem seguido por todas as crianças. Essa é a dica final para todos. Seca, pediatra, agradeço a sua participação aqui conosco no canal Gestante Brasil, seja sempre bem-vindo, acho que foi bem válido essa questão de desmistificar, né, algumas vacinas e essas informações bem preciosas para a gente, para as mamães, para as futuras mamães, principalmente as de primeira viagem, foi bem válido. Obrigada, doutor Eduardo, mais uma vez. Obrigado, estou sempre à disposição. É isso, então, obrigada, a gratidão é nossa. Fiquem ligados no Gestante Brasil, daqui a pouquinho a gente volta com a ciranda virtual da Isis Medicina Feminina. Hoje nós vamos falar sobre pré-natal e amamentação, com a doutora Simone Carvalho, doutora Maria Maia também, doutora Simone Carvalho, que é ginecologista e obstetra, e doutora Maria Maia, que é pediatra, e daqui a pouco a gente volta aqui com vocês no Gestante Brasil. Acesse o nosso site www.gestantebrasil.com.br, conheça um pouquinho, tem matérias, dicas importantes, tem nosso calendário de programação completo até o dia 16, de hoje até o dia 16, a cada hora nós teremos uma live diferente, com profissionais diferentes, falando sobre esse universo materno-infantil, desde os pais que se preparam para ter filhos, até a primeira infância, então tem muito conteúdo bacana para a gente aqui, tá bom? Então fique ligado, daqui a pouco a gente volta aqui de novo. Sim.